Pilhado, muito boa tarde para você. Clima quente, hein? Dentro e fora de campo, São Paulo e Palmeiras 1-1 no Morumbi. Acabou o jogo, forte desabafo do Júlio Casares. Aí o São Paulo não cedeu à sala de entrevistas do Morumbi para o Palmeiras, que protestou. O São Paulo rebateu depois, dizendo e alegando reciprocidade. Enfim, clima tá muito quente dentro e fora de campo e só é a primeira fase do Paulistão, hein, Pilhado? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Bruninho, Zé Manuel, Flávio Prado, todo mundo que está aí com a gente. Só deixando explicado, vou passar um período aí essa semana no Rio para fazer os últimos exames que eu tenho para fazer uma cirurgia que eu vou ter que fazer, mas aí a gente fica fazendo online aqui com vocês. E, deixando uma coisa bem clara, eu entendo quando o Bruninho fala que o 1-1 ficou bem diante do que foi o jogo, o próprio Zé Manuel. Só que eu acho que a gente tem que falar da arbitragem, né? Porque não era para o jogo ser 1-1, na minha opinião, se não fosse pela arbitragem. Aí vai dizer, você acha que a arbitragem quer privilegiar o Palmeiras, quer beneficiar o Palmeiras? Não! A arbitragem é horrorosa no Brasil contra todos os clubes e dessa vez foi contra o São Paulo. Gente, pelo amor de Deus, o pênalti do Rafael no Murilo, para mim... o Flávio vai poder falar melhor, que o Flávio fez os cursos dele de arbitragem. Para mim é um escândalo. Todo mundo sempre falou que no futebol o goleiro tem a preferência. O goleiro vai na disputa, se tiver o choque, a falta é no goleiro. E a bola, ela muda de trajetória. Se a bola pegasse só na cabeça do Murilo, ela iria para um lado. Ela resvala sim na mão do Rafael. Claro que tem o choque, mas aí é do jogo. E aquele pênalti, na minha opinião, foi um escândalo. Que aí já é um empate do Palmeiras. O pênalti que o São Paulo pede, né? Eu achei duvidoso. Poderia ser marcado, poderia não ser. Mas sim, o Piquerez pega na perna. Ele pega na perna. É de qual jogador, Bruninho? Luciano. Na perna do Luciano. Ele pega. Eu vi o lance várias vezes porque eu no jogo não daria. Agora, depois com o VAR, eu poderia dar o pênalti, mas não é um lance escandaloso. Para mim, escândalo. O pênalti do Rafael no Murilo, que ali é brincadeira, ali só pode ser sacanagem, e a expulsão do Richard Rios não tem acontecido, gente. A expulsão do Richard Rios, ela não é interpretativa, não depende da interpretação do árbitro. Aquilo ali é expulsão no Brasil, na Inglaterra, na Espanha, em Marte, aonde quer que seja. Aquilo é expulsão. E aí você tem um VAR, você tem um clássico, a gente sabe o quanto faz diferença um jogador a menos em campo. Olha isso, pô. Olha isso. Ela faz ainda alavanca na perna do Pablo Maia. E é o garoto que está convocado para a seleção brasileira. Podia ter quebrado a perna do garoto. Foi maldade do Rios? Não digo que foi. Não posso cravar, ele foi maldoso. Mas ele vai com o pé no alto, ele deixa o pé, pode ser do momento da jogada, pode ser sem maldade, mas era para ter sido expulso. E um jogador a mais num clássico faz muita diferença. Então, essa arbitragem, para mim, foi uma das mais escandalosas dos últimos anos no futebol brasileiro, porque ele teve 2 erros que, para mim, foram escandalosos e muito decisivos para o resultado da partida, e um lance duvidoso, mas que pode sim ser questionado pelo São Paulo. Porque o São Paulo pode dizer, gente, se ele dá um pênalti daquele do Rafael no Murilo, ele tem que dar o pênalti do Piquerez no Luciano. Esse, para mim, foi o mais duvidoso, porque tem o choque. Eu, vendo no VAR, eu acho que eu daria o pênalti. Mas é um lance de jogo, tá na disputa. Ele calça, mas ele tá na bola. Então esse, para mim, não foi um escândalo. É duvidoso. Agora, os outros, cara, o do Rafael no Murilo é sacanagem. E, para mim, o pior de todos é o do Richard Rios. Ali é lance para expulsão. Ali não tem interpretação. Ali, como eu falei, em Marte é pênalti, em Saturno é pênalti, em Plutão é pênalti. E o árbitro não deu. Agora, e o VAR? Cadê o VAR? É isso que a gente fala sempre aqui no Bate Pronto, no Canelada. Parece que o Ray Charles tá lá no VAR. Parece que é o Ray Charles, parece que tem alguém vendado, parece que é o Daniel San, o Karate Kid lá, quando bota a faixinha no olho dele, ele fica vendado. Porque só pode ser sacanagem que alguém tá vendo aquele lance na televisão
e não chama o árbitro e não diz, pelo amor de Deus, tem uma expulsão, um lance que poderia ter quebrado a perna do Pablo Maia, e aí não é dado. O Palmeiras foi beneficiado, sim. Agora, eu estou dizendo que a arbitragem beneficia o Palmeiras? Não. O Palmeiras já foi prejudicado várias vezes. Tem que parar com essa mania também do torcedor ficar, eles estão criticando, não criticavam do outro lado. A gente sempre critica quando tem erro de arbitragem. E outra coisa, Pedrinho, pro Marcão, goleiro, ídolo do Palmeiras, deixar claro nas redes sociais dele que dessa vez eles foram beneficiados, é porque foi mesmo. Tá aqui, eu até separei aqui o que o Marcão falou. Ele botou, cadê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Resultado foi ótimo para nós, pelo apresentado. Pênalti no Murilo, serião. Ainda tô em dúvida. Pênalti no Luciano, eu daria. Achei que o Piquerez pegou a perna dele. E ele ainda esqueceu de falar do Richard Rios. Então, é mais uma arbitragem horrorosa. E o que mais me assusta, né? O que mais me assusta, eu vi que o Paulo César de Oliveira não tem mais a central do apito, né? Acabaram com a central do apito. Mas eu vi que o Paulo César de Oliveira falou que o árbitro acertou em todos os lances. Aí eu parei. Aí é melhor a gente não escutar mais opinião de ex-árbitro, porque parece que é um corporativismo acima de qualquer coisa. Eles fazem de tudo para não criticar. E a arbitragem, para mim, desse clássico foi um lixo, por isso que eu acho que foi um resultado injusto. É claro, no jogo, o jogo foi igual. São Paulo não jogou melhor que o Palmeiras, mas pelo que foi a arbitragem, eu acho que o São Paulo merecia a vitória dessa vez. E se o Richard Rios tivesse sido expulso, podia mudar o curso do jogo. Eu, assim, concordo com o nosso pilhado nesse sentido. Eu acho que o São Paulo foi prejudicado. Falei ontem no nosso pós-jogo. Só que eu teria marcado tudo. Não, mas, na minha opinião, eu teria marcado tudo, mas sabia? Aí que tá, o Pilhado... Teria expulsado o Rios, teria dado os 2 pênaltis. Ok, o Pilhado tem razão, e ele citou o que eu falei e também o que o Bruno falou, de acertadamente, só que você impôs a difícil missão da gente analisar o jogo e deixar a arbitragem para depois. A arbitragem teve interferência, mas a gente foi fazer um exercício de analisar o que ocorreu no jogo, fora lance de arbitragem, que é o assunto na sequência aqui do programa, que a gente vai comentar também, né? E aí eu vou falar o que eu achei dos lances capitais no jogo. Mas assim, jogo jogado, arbitragem à parte, eu achei que foi mais ou menos, foi equilibrado o clássico. Ó, e nós temos as imagens, até puxando o Flávio para o debate. Muito boa tarde para você, Flávio. Nós temos aqui todos os lances polêmicos de arbitragem ontem, desse São Paulo e Palmeiras. Começando, é claro, pelo lance do Rafael no Murilo, o pênalti marcado para o Verdão, Flávio. A sua análise sobre a arbitragem, muita polêmica depois desse clássico no Morumbi, Flávio. Bom, então vamos um por vez, né? Começando por esse lance. Vamos lá. Para mim, mega interpretativos. Interpretativo do seguinte, qual é a regra? Se o Rafael pega na bola e depois no Murilo, não foi nada. Se ele pega só no Murilo, pênalti. Certo? Eu acho que ele pegou só no Murilo, que ele não pega na bola. Então eu daria pênalti. Toda vez que estou falando como é a regra e como aí cada vez dá um. Ele pegou primeiro na bola. Tá bom. É o tipo do lance que não tem uma definição clara, tipo assim, não, é isso e acabou. Esse não. Esse lance, se ele pegou, se você tá vendo aí, olha, não, ele pegou na bola, depois ele pega no goleiro, ok. No zagueiro, ok. Se você acha que ele não pegou na bola, pegou direto no zagueiro, é pênalti. Eu não vejo ele pegar na bola. Flávio, eu não digo pegou antes, tá? Mas vê como toca na bola. Aí eu te pergunto, na regra, se ele toca na cabeça e depois na bola, é pênalti ou não é? Porque eu acho que pegar na bola ele pega, que se a bola bate só no Murilo, ela ia pro alto. Não, eu digo assim. Ela vai pra diagonal pra frente. Se ele bate primeiro ela toca na luva. Aí eu te pergunto, se ele bater primeiro no Murilo e depois na bola, é pênalti. Eu acho que é pênalti. É pênalti. Essa é a observação. Aí você vai dizer, bom, ele sai. Aí, Pilhado, é a tua história. Cada um vê de um jeito. Esse é um momento crucial. É meio que talvez ele faça as duas coisas ao mesmo tempo. Ele bata na bola e na cabeça. Por isso que é muito, sabe assim, pra mim, ele atinge primeiro o jogador. Então eu daria pênalti, mas você vai dizer, não, eu não vejo ele bater. Bateu junto, bateu primeiro. Aí, velho, aí é de cada um, aí não tem jeito. Eu só falei como é a regra e cada um interpreta como quer. Eu acho que ele bate fortemente no Murilo e depois até resvala na bola. Ele vai mais na cabeça do Murilo e depois na bola.
Mas aí é de cada um. Essa foi a minha interpretação. Eu acho também que ele pega primeiro no Murilo, depois na bola. Para você, Bruno Prado? Eu não daria pênalti, não. Acho que ele vai na bola, soca a bola, tem um choque e eu não daria, não. Quase que junto, né? Eu não daria. É uma visão. Eu acho também que foi meio que simultâneo. A gente tá vendo nessa imagem, tem uma câmera que dá a sensação que ele bate primeiro na bola, depois na cabeça do Murilo. Numa outra câmera, parece que é ao mesmo tempo. Eu acho que foi, no máximo, ao mesmo tempo. Eu não marcaria o pênalti também, mas não acho que é um erro escandaloso do árbitro, porque é difícil de interpretar mesmo. A gente, nessa hora, tem que levar em conta que o cara que está ali ganhando para isso foi lá para fazer o trabalho dele. O árbitro foi lá para decidir exatamente essas paradas. Que metade acha que foi de um jeito, metade do outro, aí ele ganha para definir isso, aí decidiu. Pilhado, esse é um lance que, se não existisse VAR, eu acho que não teria marcado. Porque a gente só consegue ver toque do Rafael no Murilo com o frame bem parado, né? Não, ele não deu pênalti no campo, né? Ô Pedro, deixando bem claro, tá? Aí botando a regra que o Flávio conhece mais mesmo, e aí eu vou deixar a critério do Flavinho. Agora, se marca esse pênalti, ferrou no futebol brasileiro, tá? Porque tem lance assim o tempo inteiro. A quantidade de jogador que vai pedir pênalti com razão depois desse lance não é brincadeira, porque aí vai falar: ah, mas a mão dele foi na bola, o braço bateu na cara do jogador. Ah, mas a mão... Porque sempre, eu digo sem estudar a regra, tá? Vou falar aqui da bola, linguagem goleira. Sempre falaram, na disputa, preferência do goleiro. Ele saiu, ele vai, teve o choque, a preferência do goleiro. Se esse pênalti é marcado, cara, muitos pênaltis vão ter que ser marcados no futebol brasileiro. Me desculpa, até o Flávio e o Bruno assistem mais. Eu nunca vi um pênalti assim marcado na Europa. Assim, eu não digo quando o goleiro dá um soco na cara do adversário, porque foi o que a gente está falando. Ah, foi simultâneo, foi depois, foi antes. Eu particularmente acho que foi antes, porque a parte de cima da mão dele toca na bola. Ó, a parte de cima, ó. Eu acho que é um pouco antes que toca na bola. Ele vai completamente na bola. Ele não vai numa força desproporcional, que muitas vezes é uma alegação que a gente usa. Ele não dá um socão. Então, o que eu digo é, se esse pênalti foi marcado, vai ter que ter muito pênalti marcado no futebol brasileiro, e que a gente sabe que não vai ser marcado. Vai ser uma dor de cabeça para os árbitros. Depois desse lance, vocês vão ver a quantidade de lance que o São Paulo vai pedir pênalti quando acontecer uma saída de gol de um goleiro de um adversário. É isso que eu acho. Eu não marcaria de jeito nenhum, tá? Esse pênalti. Eu entendo quando o Flávio diz, e eu ainda acho que a mão toca primeiro na bola. Porque a parte de cima da mão toca na bola e ali perto do pulso, do punho ali, bate no rosto do Murilo. Eu não marcaria mesmo esse pênalti. Achei muito exagerado. E aí é a comparação, né? Se você marca esse e não marca o do Piquerez no Luciano, que tem, realmente ele calça a perna mais num lance de disputa, que aí eu achei o mais duvidoso, aí eu acho que também perde completamente os critérios aí da arbitragem. Bora mostrar outro lance aí polêmico de arbitragem? Ô Pedro, só para ver que não é um lance Flávio. Claro, né? Um lance que aqui mesmo gerou alguma discussão e tal. Não é uma coisa, no meu modo de entender, acaba virando uma coisa interpretativa, né? Mas você não acha que abre um precedente, Flavinho, para vários lances assim agora no futebol brasileiro? Todo mundo vai pedir pênalti? Concordo com isso. Tem muito lance assim e o São Paulo chegou a falar sobre isso. Concordo, sim. Já tivemos vários lances desse jeito que o árbitro não marcou. Concordo com isso. Eu deixo claro, eu não marcaria o pênalti, tipo assim, não vou execrar o árbitro, mas eu não marcaria o pênalti. Mas entendo como um lance daqueles de difícil interpretação mesmo. Agora nós temos o lance do Richard Rios. Se o lance do Murilo e o Rafael gerou debate, esse eu acho que todo mundo vai concordar. Eu teria expulsado o Richard Rios. Uma solada no Pablo Maia. Na origem do gol do São Paulo, saída de bola desastrosa do Palmeiras com o Everton, joga uma bola na fogueira pro Richard Rios, e aí ele dá essa solada, a altura que ele deu essa solada aí, pra mim é cartão vermelho e não tem discussão. Pilhado. Esse, pra mim, foi o maior escândalo, Pedro. Esse, pra mim, é escandaloso. Não dá.
Não dá. Foi esse o lance que eu falei, até para passar para os outros, né? Porque eu também já falei desse lance. Esse lance em Marte, ele é para expulsão. Em Plutão, em Saturno, na casa da mãe Joana, na casa da minha mãe. A minha mãe, que não assiste futebol, vendo esse lance, ela vai falar, nossa, que entrada violenta. E aí não tem VAR para chamar, é com a trava da chuteira, na parte de cima, podia quebrar a perna. Repito, não digo que foi maldade do Rios, porque a gente não está dentro de campo. É outra velocidade, é o cara na disputa de bola, mas tem que ser expulso. Tem que ser expulso. E esse lance, Pedro, que é o que eu falo, esse lance muda o jogo. Muda o jogo. Um jogador a mais por tanto tempo, o São Paulo teria muita vantagem no Clássico. Então, se fosse só por esse lance, o São Paulo já teria razão para reclamar. Como são esse e mais 2 lances bem polêmicos, o São Paulo tem razão, gente, de sair reclamando. O problema não é o São Paulo que é prejudicado, não é o Palmeiras que é beneficiado, é a arbitragem do futebol brasileiro, que é cada dia pior. Cada dia eles falam mais que eles vão melhorar a arbitragem, que eles vão reciclar. São vários termos. E continua um lixo. E continua prejudicando trabalho de jogadores, treinadores e dirigentes aí em todo o futebol brasileiro. Mas é aquilo. Só reclamam quando é contra o seu clube. Eu quero começar a ver os clubes reclamarem sempre. Falarem, a arbitragem hoje me beneficiou, mas errou. A gente precisa se unir para melhorar a arbitragem no Brasil, que é o que eu acho que nunca vai acontecer. E o que vale destacar é que o VAR não chamou para esse lance. O VAR só viu o gol. Foi no lance do gol do São Paulo. O VAR só viu o gol Muniz. E não viu esse lance. Não quis analisar esse lance, Pedro, que foi para vermelho. Segundo o Porcari, é a número 1 de VAR em São Paulo hoje em dia, a Daiane. E assim, o Pilhado falou do lance, o Richard Rios, quando recebeu essa bola, ele estava de costas. Aí ele recebeu o bote, teve aquela reação rápida de tentar afastar a bola. Nisso, ele dá a solada no Pablo Maia, ele assumiu um risco. Então, para mim, é cartão vermelho mesmo. Mas eu concordo com o Pilhado nesse sentido que ele falou, da maldade, enfim. Eu acho que foi um lance muito rápido, ele estava de costas, recebeu o bote. No que ele foi afastar a bola, ele deu essa solada no Pablo Maia. Assumiu o risco, a altura que ele pegou, a gente está vendo aí, é para cartão vermelho. Para você, Bruno Prado? Para mim também, é um lance para cartão vermelho, ele atinge, vai com o pé no alto, não acerta a bola, atinge o Pablo Maia, até de forma violenta, para mim era para expulsão. Flávio Prado. Esse lance é, sem dúvida, cartão vermelho. Então, pode ser que... É bom lembrar que desse lance sai o gol do São Paulo, né? A bola segue. E talvez o árbitro não tenha ficado com a atenção devida na jogada especificamente, que o São Paulo rouba a bola e faz o gol. Mas aí o VAR tinha que corrigir. Entrada violenta, cartão vermelho, com certeza. O VAR podia analisar esse lance por 2 fatores. Primeiro que é o gol precisa ser sempre revisado. Sim. E é lance de cartão vermelho. Sim. Então, caberia também a análise do VAR. Ou pelo menos o chamado aqui, você não quer ver o lance e tudo, enfim. O árbitro não foi chamado para ver esse lance. O São Paulo e a expulsão do Richard Rios. É isso. É isso. Essa era a definição. É isso. Impressiona, né, Pilhado? Como o VAR não viu esse lance, ou pelo menos não chamou para esse lance do Richard Rios no Pablo Maia. Eu acho que, além de não ter chamado, Pedro, eu acho que eles deixaram passar, tipo assim, foi o gol. Ninguém vai perceber nesse lance. Deixa passar, a gente vai polemizar, o Palmeiras vai reclamar porque sofreu o gol e ainda vai ter um jogador expulso. Eu acho que foi aquele negócio tipo assim, vai passar. Foi o gol, ninguém vai perceber nesse lance porque saiu o gol do São Paulo, porque não é possível que eles não tenham visto essa entrada. E tem muito palmeirense, né, quando eu falei, até questionando, e eu gosto mesmo, gente, se for pra gente ficar aqui sem ser questionado, sem ser xingado, sem ter a reação do torcedor, eu gosto disso, de despertar emoção na galera. Aí a gente sai. Agora, estão reclamando, falando, ele toca primeiro na bola. Mas aí vocês estão de sacanagem, gente. Ele toca primeiro na bola, mas ele deixa a perna no alto, ele deixa a trava da chuteira ali na panturrilha, não, na parte lateral da perna do jogador, faz alavanca na perna do Pablo Maia, por mais que ele tenha chutado a bola. Se ele deixa a sola depois, num ato que pode aí gerar uma lesão grave no outro atleta, falta para expulsão, não interessa. Nesse sentido aí, não interessa se ele tocou antes na bola ou não. É lógico que ele tocou antes na bola. Mas ele deixa a trava da chuteira, a sola, na parte do alto, ele vai no alto.
Foi maldade? Eu acho que não. Até por acompanhar o Richard Rios, acho que foi no reflexo. Mas é expulsão. E eu acho que do VAR foi isso. O lance passou, gente. O lance passou, foi gol, ninguém vai perceber. E perceberam, e foi exatamente a maior reclamação do Thiago Carpini na coletiva. A grande reclamação dele foi esse lance. Ele fala, não é porque foi um lance de gol que o Richard Rios não tem que ser expulso. E esse lance, para mim, foi o maior escândalo dessa arbitragem. Para mim, errou em todos, tá? É só no do Piquerez, lá no Luciano, que eu na hora não marcaria e depois no VAR eu acho que eu marcaria, porque realmente tem ali o chute na parte de trás da perna. Mas esse lance aí, pelo amor de Deus, esse lance aí é grotesco. Esse lance vale a punição de um árbitro, vale um afastamento de um árbitro, porque do árbitro não, do VAR, né? Isso aí é um afastamento do VAR, porque o árbitro na velocidade do jogo ele pode não ver, mas o VAR não ter visto esse lance é aquele negócio, botaram o Ray Charles para ficar na câmera do VAR ou o Daniel San com a venda lá treinando com o Mesh Miyagi, porque se o cara não viu isso aí, ele tem que ser afastado, não tem jeito. Flávio e Bruno, vocês que entendem mais de arbitragem, surgiu uma dúvida nas redes sociais, e o Bruno Landi até me mandou, e de fato eu vi gente comentar isso aqui em rede social, ou pelo menos questionar. Se o VAR sugerisse a expulsão do Rios, o gol do São Paulo seria anulado? Não. Ou não tem nada a ver? Nada a ver. Nada a ver. É uma vantagem. Sai o gol e o Richard Rios expulso. Uma coisa não está interligada à outra. Uma outra coisa também que eu vi, que é outra coisa que não tem sentido nenhum, ele não expulsou porque o jogador foi expulso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estão misturando aquela situação de pênalti, quando o cara não toma uma dupla penalização, que não tem nada a ver. Isso. Totalmente separado. Aqui, o gol do São Paulo, o São Paulo leva vantagem na jogada, né? A bola segue, São Paulo faz o gol. Gol do São Paulo, ok, beleza. Agora vamos ver. Olha, o lance que deu início a essa jogada, teve uma falta fortíssima do Richard Rios. A falta não foi marcada porque o São Paulo levou vantagem, mas cartão vermelho. Era essa a posição. Uma coisa não invalida a outra. É que senão você beneficiaria o infrator, né? Exato. No caso, o árbitro não deu a falta porque a bola seguiu com o São Paulo, então vantagem, gol, e aí ele seria expulso por uma jogada violenta. Isso. Não tem nada a ver. Poderia ser no meio campo, em qualquer lugar. Ele seria expulso pela violência do lance, mas a falta não foi marcada, não sei se o árbitro não viu, mas enfim, o São Paulo levou vantagem. Deu amarela, não deu? Deu amarela, verdade. Então, na verdade, ele deu vantagem e aplicou amarela. Era só trocar a cor do cartão. Ele erra mesmo. Ele deu vantagem. Inclusive, ele dá o amarelo. A vantagem, ok. Como o Zé lembrou bem, que mostra assim que não tem nada a ver, o lance não seria anulado. O São Paulo levou vantagem porque a bola ficou para o São Paulo, só que pela violência, o árbitro interpretou na hora que era para amarelo, mas era um lance para vermelho. Vamos pro próximo lance? Imagina que seja... Diga lá, Zé. Eu não falei desse lance ainda, me perdoe, Pedro. Inclusive, alguém escreveu que o Pablo Maia teria dito que o Pablo Maia teria dito que o árbitro... Ele foi cobrar o árbitro e o árbitro não dei amarelo porque saiu o gol. Não tem cabimento, não é? Esse aí é o mais claro. Dos 3 lances polêmicos, esse é o mais claro. É para expulsão e não tem conversa. Erro do árbitro no campo, mas principalmente da Daiane no VAR, que não chamou e devia ter chamado. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos no YouTube, diga lá, Bruno. Mas o detalhe da regra que também levantarei do pênalti, se fosse um pênalti, né, da punição excessiva de não dar o vermelho, só a orientação é para não dar o vermelho, para não ser uma punição excessiva no lance de pênalti, quando há uma disputa na bola. Assim, o jogador tenta tirar a bola do outro e acaba fazendo uma falta. Aí a orientação é para não dar o vermelho, para não ter uma punição excessiva. Mas se for um lance violento, claro, é o vermelho, mesmo se fosse pênalti. Aí não entra o negócio de punição excessiva. A punição excessiva seria não dar o vermelho numa disputa de bola que originou um pênalti. Mas se o árbitro interpretar foi um lance violento, aí ele pode dar o vermelho mesmo se fosse pênalti. Agora o próximo lance do Piquerez, né? Do Piquerez no Luciano. Eu marcaria esse pênalti. Eu marcaria esse pênalti porque eu vejo o contrato do Piquerez e até falei ontem, o Piquerez foi um dos grandes jogadores da temporada 23 do Palmeiras. Mas em 2024, não vem fazendo até aqui um bom início de temporada. Reflexo até desse péssimo início de temporada do Piquerez e de alguns jogadores do Palmeiras que estão abaixo, né? A gente também fala do Everton, enfim. O Piquerez não começou muito bem essa temporada, um pouco lento, errando alguns passes, cruzamentos bobos, entregando bola fácil para os adversários, enfim. E eu achei que ele pegou no Luciano. Para mim, pênalti não marcado para o São Paulo. E para você, Pilhado?
Ô, Pedro, esse pra mim é o típico pênalti que foi pênalti, mas é o pênalti da era do VAR, tá? Eu acho que esse pênalti, se não fosse era VAR, ele não seria marcado. Você vê o próprio Luciano. O próprio Luciano, ele não pede o pênalti, ele levanta. Porque é aquela disputa de jogo, os dois estão ali brigando pela bola e o Luciano levanta. Se o Luciano achasse que foi um pênalti claro, ele ia cair, ele ia pedir, ainda mais o Luciano, que reclama tanto de arbitragem. E não, ele levanta. Mas sendo era do VAR, pênalti. Pênalti porque tem o choque, pênalti porque ele chuta a perna do Luciano. Mas é o que eu falo, eu acho que é um pênalti que nem seria discutido se não fosse na era do VAR. Se fosse ali a câmera da televisão, porque o próprio jogador, ele não pede o pênalti. O Luciano é chato, o Vampeta sempre fala isso. O Luciano com a arbitragem, se ele se preocupar mais em jogar e reclamar menos, o Luciano é bom jogador, o Vampeta sempre falou. E você vê que ele levanta, que ele próprio achou uma disputa ali do jogo, tô ali com o cara, jogo truncado, mas vendo na imagem não dá pra gente brigar com a imagem, né? Que é o que faz o VAR hoje em dia, briga com a imagem. O Piquerez chuta a parte de trás da perna do Luciano sem nem chegar perto da bola. Então é pênalti. Eu vi muita gente comentar isso. Eu não teria marcado porque o Luciano gosta de reclamar e dessa vez não reclamou. O Luciano reclama de tudo e dessa vez não reclamou. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em todas as plataformas, mas eu também queria pontuar que 1-1 jogo, segundo tempo. São Paulo jogando em casa contra o Palmeiras. Um lance dentro da área. Eu achei que ele tentou ali, cara, se recompor, tentar, sei lá, fazer alguma coisa, chutar pro gol. Ele achou que tinha margem pra bater no gol, não sei. Por isso que ele não reclamou de primeira. Tive essa sensação. Você vê que ele já levanta, aí ele já quer fazer a finalização. Enfim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan, ainda falando das polêmicas de arbitragem. Agora esse lance do Piquerez pra cima do Luciano. Flávio Prado. Esse é outro lance difícil, né? Qualquer opinião não pode ser contestada. Como é que eu vi esse lance? Que o Piquerez bate no jogador de São Paulo, bate, ele tem o instinto de se jogar, mas aí ele percebe, acho, tá? Essa é dedução, que não foi nada. E ele segue na jogada e sente que dá para fazer o gol, que dá para seguir. Eu acho que o Luciano não achou que foi pênalti. Isso é dedução, tá? Mas pela atitude dele, como a gente já falou, ele é escandaloso, ele se atira e tal. E essa leitura o árbitro tem que fazer. Que tipo de jogador é esse e tal? E o Luciano, ele adora se jogar, fazer aquele escândalo todo. Ele tenta seguir na jogada. Isso não impediria de o árbitro marcar pênalti se ele entendesse que foi. Então eu entendo que quando o Piquerez chega, o Luciano tem o instinto de cair, mas depois ele... Não, peraí. Levanta e segue na jogada. Ele leva uma certa vantagem. Eu não teria marcado pênalti, mas também não acho absurdo se alguém entender que o choque do Piquerez foi o bastante para derrubar o Luciano e tirá-lo da jogada. Aí, de novo, é interpretativo. Eu não marcaria. José Manuel de Barros, e esse lance aí envolvendo Piquerez e Luciano? Então, a exemplo do lance lá do Rafael, do Murilo, que eu não marcaria o pênalti, essa aí eu não marcaria também, não. Eu acho que o Luciano, ele seguiu na jogada porque ele achou que o contato não foi o suficiente. Quando ele sentiu ali a perna ali na panturrilha dele, ele foi para o chão, caiu, se levantou rapidamente, seguiu a jogada. Eu acho que isso pesou demais. O fato do Luciano ter dado sequência à jogada levou o árbitro a não marcar nada nesse lance. Que o VAR chamou, ele foi, olhou e acabou não marcando o pênalti. Eu também não marcaria. Para mim, o Luciano sentiu ali o toque do Piquerez na perna dele, se jogou, se arrependeu, se levantou e seguiu para o jogo. Vida que segue. Eu não marcaria nenhum dos dois pênaltis reclamados no Morumbi ontem. Bruno Prado. Eu também não marcaria, acho que foi um contato de jogo ali, não, um esporte que jogadores vão se tocar, eu não acho que ele chutou o Luciano, acho que foi um contato de jogo ali, o Luciano levantou, seguiu, eu não marcaria também não. A gente falar que o Luciano deu prosseguimento à jogada, a gente elogia muitas vezes os jogos lá de fora, porque o atleta também não fica reclamando, o atleta ele sempre quer tentar fazer o lance, né? Ele cai, levanta. Você concorda que lá o árbitro não daria pênalti no lance desse? Não sei. Eu teria marcado esse pênalti. Eu teria marcado esse pênalti. Eu só discordo quando o Zé fala que ele se jogou. Se jogar, não. Ele leva ali o choque, faz até uma alavanca na perna ali do Luciano, ele cai. Mas ele cai e levanta. Não é um lance que ele se joga, né?
É um lance do choque. Esse, pra mim, foi o mais duvidoso, tá? Esse, eu sendo árbitro na hora do jogo, eu não marcaria. Vendo o VAR, eu marcaria. Porque aí chamou. Tem o contato, tem o chute na perna, aí com o VAR eu marcaria. É o mais duvidoso, mas eu não acho que ele se jogou. Porque realmente tem ali o chute, a perna dele dobra até. Você vê que a perna dele dobra. E só deixando claro, o Bruninho Prado, você que também gosta dele, o Vampeta não tá aí, adivinha quem me mandou mensagem aqui? Que ele falou, o Ceguinho que eu levei lá pra Libertadores, ele mandou o seguinte: fala, papai, até eu sem enxergar, ficou nítido pra mim que o lance do Richard Rios era pra cartão vermelho. Foi meu aniversário de 30 anos no dia 1º de março. Me dá os parabéns, eu te dou, fanfarrão. Parabéns pra você, 30 anos aí, do nosso Ceguinho rubro-negro. Parabéns. E até ele percebeu que foi pênalti. Olha aí, Bruno Prado, que beleza. Cara, bons passeios em Montevidéu, se divertiu bastante. Que resenha, que resenha.